Nesse vídeo vamos ver a soma dos termos da PA, que é essa fórmula aqui que a gente vai ver como ela se desenvolveu e também vai fazer bastante exercícios, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos lá, soma dos termos da PA. O motivo da gente estar estudando isso se deve a esse carinha aqui, Carl Friedrich Gauss. Tem uma lenda que quando ele tinha 9 anos, um professor que estava com preguiça de dar aula à sua turma, que no caso ele era aluno dessa turma, pediu para que os alunos somassem de 1 até 100, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 100. Assim o professor achou que ia ter a tarde toda livre, né? E os alunos iam ficar lá se matando fazendo as questões. Só que esse rapazinho, quando tinha 9 anos, resolveu isso em menos de 1 minuto e chamou o professor. E é aí que vai começar todo o nosso problema. Então, ele pediu para a gente fazer essa soma aqui que vocês estão vendo, 1, 2, 3, até 100, né? E aí uma pergunta que eu deixo para vocês. Como ele calculou isso tudo em menos de 1 minuto? E aí, quer tentar? Tenta aí, pause e tente. Ele tentou. Agora vamos observar algumas coisas aqui. Olhe a sacada que ele teve. Ele analisou que se eu somar esse primeiro com esse último, 1 mais 100, dá quanto? Dá 101. Ele analisou também, se eu somar o segundo com o penúltimo, 2 mais 99, dá 101 também. Ele observou que somar o terceiro, com o antepenúltimo, 3 mais 98, dá 101 também. E ele podia fazer isso sempre, que a soma ia dar sempre 101. Porque para aqui aumenta 1 e para o lado de cá diminui 1. Então, como ele está juntando duas, né? Ele está juntando dois números e sempre formando 101, e você tinha um total de 100 números, 100 valores, então é só você pegar 50 vezes 101. E aí ele fez essa conta em menos de 1 minuto, e 50 vezes 101 dá 5.050. Aí você pode tentar ir passar na calculadora somando 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, que vai chegar em 5.050. Mas olha que ideia! Que sacada, né? E disso aí vai surgir a fórmula lá que a gente tinha no enunciado do vídeo, que é essa fórmula aqui, ó. N vezes a índice 1 mais a índice N sobre 2 vai ser igual à soma de qualquer parcela de termos. Como assim? Porque aqui de onde saiu esse N? N é o número total de termos. No caso aqui, nesse problema, seria 100, mas poderia ser qualquer problema, né? Então, 100 dividido por 2, que foi o caso do 50. E o primeiro, o índice 1, somado com o último, que é a índice N. Se a questão for essa, mais 100 seria o primeiro mais o centésimo. Se fosse a soma dos 300 primeiros números, também funcionava. Seria um índice 300 e atrás do último número lá. E fazendo isso, você tem a soma de qualquer sequência de termos de uma PA. Beleza? Então, eu preciso que vocês anotem isso aí, né? Anota essa fórmula. Sn é igual, abre parênteses, a índice 1 mais a índice N, fecha parênteses, vezes N, tudo isso dividido por 2. Essa fórmula é super importante, certo? E você vai ter ela. E observe também que muitas vezes você vai resolver questões que envolvem essa fórmula, que vai precisar daquelas informações dos vídeos anteriores. Que informação? Para achar o índice N, lembra que no vídeo anterior a gente achava o termo geral, tem a formulazinha dela. E também achar a razão, né? Porque para achar o termo geral que a gente viu precisar do outro. Então, esse assunto, precisa do anterior. Então, você tem que aprender razão, aprender o índice N, para poder aprender a soma dos termos. Se você não viu, está caindo de paraquedas, volte lá para os outros vídeos, porque precisa aprender. Beleza? Então, acabou, a historinha foi essa. E essa é a fórmula que a gente vai usar. Então, vamos para a parte boa, né? Vamos para os exercícios. Vamos para a primeira questão. Um pai resolve depositar todos os meses uma certa quantia na caderneta de poupança de sua filha. Pretende começar com R$5 e aumentar R$5 por mês, ou seja, R$10 no segundo mês, R$15 no terceiro mês e assim por diante. Pergunta: após efetuar o 15º depósito, a quantia total depositada por ele será... Item A, R$150, item B, R$250, item C, R$400, item D, R$520 ou item E, R$600. Então, recomendo fortemente que você pause o vídeo, tente resolver a questão, depois dê play e segue comigo na resolução. Vamos lá? Solução. Primeiro,
o que queremos, né? Queremos a soma dessas 15 depósitos que ele fez na poupança da filha. Então a gente quer o S15 lá daquela fórmula que a gente viu, né? Do SN, só que aqui o N é 15 porque são 15 depósitos que ele vai fazer. E temos que no primeiro mês, que é o índice 1, foi R$5, no segundo mês R$10, no terceiro mês R$15 e assim sucessivamente, certo? O quarto mês ia ser R$20 e por aí vai. Então a gente já consegue imaginar a razão, né, dessa PA, que é 5, né? Está aumentando 5 em 5. Então vamos para a solução. Então a solução da soma, né, como ele quer a soma o S15, precisa de uma formulazinha, que é essa daqui, né? SN igual, abre parênteses, índice 1 mais índice N sobre 2 vezes N, que é aquele que Gauss fez, né, lá no início do vídeo. Pegou o primeiro, somou com o último, 1 mais 100, né? E aí, vezes a metade das parcelas, no caso N dividido por 2. Então, é aquela formulazinha. Então, vamos lá. Vamos trocar todas essas informações. Agora, a gente quer o S15. O índice 1 é 5, então ficou 5 no lugar. O índice N é 15. O índice N é o índice 15, né, que é o último termo. E a gente não tem, então vou botar aqui o índice 15 ainda. O 2 e o N, né, que é o número de elementos. O N são 15 parcelas, né? Não confundir esse 15 aqui com o valor do índice 3. Aqui é porque são 15 parcelas. Pronto. E agora como resolver? Se você observar aqui, a gente quer achar esse daqui. É uma incógnita, a gente não sabe quanto é o S15. Mas a gente não tem como achar ele se a gente não descobrir antes quem é o índice 15. Não tem como achar o S15, certo? Tanto a SA, né? E pior... Então, como é que a gente vai fazer? Tem que achar índice 15. E como é que faz isso? Vai usando aquela outra fórmula do termo geral. Então, observe que para você conseguir resolver questões desse tipo, você tem que lembrar de achar o termo geral, né? Então, mais uma vez, se você não sabe isso, volte para o vídeo anterior e treine isso. É fundamental que você saiba isso. Sabendo disso, vamos lá. Então, a fórmula é a índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. No vídeo anterior, eu tenho mostrando como chegou nessa fórmula também. E agora, o que a gente quer achar? O índice 15. Então, vamos trocar aqui as informações, né, para achar esse índice 15. A gente sabe que é o primeiro, a gente sabe que é N, a gente sabe que a razão é 5, né, que foi aumentando 5 e 5. Então, como a gente tem todas as informações, se a gente trocar, a gente vai achar o índice 15. Então, o índice 15 é igual ao índice 1, que é 5, mais N menos 1, no caso 15 menos 1, vezes 5. Então, resolvendo 15 menos 1 dá 14, e aí fazendo a multiplicação primeiro, né, vai ficar 14 vezes 5, que é 70, mais 5, 75. Tranquilo? Aí, só que aí não é a resposta, né? Aí é o índice 15. A resposta ele quer a soma. Se a pergunta tivesse quanto ele depositou no 15º mês, seria R$75. Mas não é isso. Ele quer saber quanto foi o total, né? Por isso que eu botei esse Szinho aqui. Então, agora a gente tem essa fórmula, a gente sabe que aqui é 75, eu posso trocar aqui por 75. Então, vai ficar 5 mais 75 dividido por 2 vezes 15. 5 mais 75 é 80, 80 dividido por 2 é 40, e 40 vezes 15 é 600. Agora sim, a gente achou o S15, que é 600. Observe, pause aí, veja de novo os cálculos, certo? E aí, como a gente achou 600, vamos lá marcar, né, o item lá na prova. Resposta do 600 é de escola. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a segunda questão. Carlos depositou parte de sua mesada na caderneta de poupança. No primeiro mês, ele depositou R$35. No segundo mês, depositou 30. No terceiro, depositou 25. E assim por diante até o oitavo mês, em que ele não efetuou nenhum depósito. Pergunta: quanto Carlos economizou nesses 8 meses? Item A, 140, item B, 190, item C, 245, item D, 280 ou item E, R$300. Pause, tente resolver, depois da play, segue comigo. Vamos lá? Então, a primeira coisa é saber o que quer, né? Como ele quer saber quanto ele economizou nesses 8 meses, ele quer saber a soma dos 8 meses. Ele quer saber, no caso, o S8.
E aí a questão da informação que o primeiro mês foi 35, o segundo mês foi 30, o terceiro mês foi 25 e no último mês, o oitavo mês, ele não depositou nada, então é 0. Ok? Essa daqui, vamos lá para a resolução, essa daqui fica até mais fácil, porque ele já está dizendo que no último é 0, então a gente não vai precisar fazer que nem na anterior e achar o índice n. Ele já deu o índice n, é 0, né? O índice 8 no caso. Então a gente já pode usar a fórmula, né? A gente já tem o primeiro mês, já tem o último mês e já sabe quantos meses são, que são 8. Então é só trocar aqui na fórmula. Então o primeiro mês foi 35, mais o último, que é 0, vezes 8, que é a quantidade de meses, sobre 2. Então 35 mais 0 é 35. E aqui está dividindo a multiplicação, posso dividir esses dois para facilitar. 8 dividido por 2 dá 4. E é só fazer agora 35 vezes 4, e 35 vezes 4 é 140. Então, a resposta é reais, a resposta é item A. Observe como facilita quando a questão dá, né, já o índice n, que não precisa ter que calcular o índice n. Vamos para mais uma. Terceira e última questão desse vídeo. Botei uma questão de vestibular da Universidade Federal Fluminense. Então, vamos lá. Uma escada com 20 degraus foram colocados blocos uns sobre os outros, formando pilhas, de modo que a primeira pilha tinha apenas um bloco, a segunda pilha 2 blocos, a terceira 3 blocos e assim sucessivamente até a última pilha, conforme a figura abaixo. Então, está aqui a figura. Então, dessa escada, ele quer saber a quantidade de blocos que tem nessa escada. E aí ele dá as alternativas. Item A, 250. Item B, 240. Item C, 230 blocos. Item D, 220. Ou item E, 210. Pause, tente resolver, dá play e segue comigo. Vamos lá. Então, ele quer saber quantos blocos tem nessa escada e ele diz que tem 20 degraus, né? Então, a gente quer saber a soma de todos os 20 degraus, a gente quer descobrir o S20. E a questão dá que o primeiro é 1, que o segundo é 2, que o terceiro é 3. Certo? Então, vamos para a solução. Nesse, ele não está dando o A20, né? Que é o 20º, mas intuitivamente a gente sabe, se o primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3, quando chegar no 20 vai ser 20. Então a gente pode deduzir que o índice 20 é 20, certo? Então já pode usar logo a fórmula, que a gente já tem o primeiro, já tem o último, já sabe quantos termos é que é 20, e dividido por 2. Não precisa achar o índice n. A gente deduziu, né? A gente achou. Então, já substituindo na fórmula, a gente tem o primeiro termo, o índice 1, mais o último termo, que é o 20º, que é igual a 20, sobre 2 vezes 20, que é a quantidade de termos. Então, é só fazer 1 mais 20, que dá 21, e dividir logo aqui esse 20 por 2, que dá 10, né? Vai ficar 21 vezes 10, que dá 210. Tranquilo? Então, 210 de escola. Beleza? Então é isso. Se você gostou, dá aquele like, pode compartilhar para os seus grupos, colegas e tudo mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.